Pois é, parecia lenda já, mas finalmente o primeiro vídeo oficial do canal chegou. No primeiro vídeo do canal eu vou fazer a tag do primeiro livro, inspirado no vídeo da Ju Siqueira. O primeiro livro que me introduziu ao hábito da leitura. Essa pergunta é interessante porque eu leio desde sempre, né? Então, da época da escola. E eu não vou lembrar exatamente qual foi o primeiro livro, mas assim, eu me recordo que na época da escola eu lia A Bolsa Amarela. Esse livro fez parte da minha adolescência por um bom tempo. O livro que me introduziu a um gênero novo. Pequeno Príncipe. Eu vim ler esse livro depois de velho, eu não conhecia ele antes, mas eu me apaixonei porque é uma leitura muito gostosa. Apesar de ser um gênero infanto-juvenil, ele se encaixa em qualquer parte do tempo que você estiver lendo, seja criança ou adulto. É uma leitura incrível. Primeiro livro favorito, eu vou de O Alienista. É um livro que me surpreendeu bastante. Eu dei altas risadas com esse livro. É uma história muito complexa, mas é engraçado demais. Eu tenho um humor meio estranho, então eu gostei muito desse livro. Apesar de ser uma leitura assim de época, valeu muito a pena. O primeiro livro que me fez chorar é um livro nacional. Feitos de Sol. Eu literalmente comprei esse livro por causa da capa, mas quando eu li esse livro eu fiquei impactado com a história. É um livro de romance, só que eu não esperava que eu ia chorar. Inclusive eu chorei uma cena que não tinha um peso tão grande para a história. Foi uma cena assim pequena, mas que para mim significou muita coisa. E eu chorei. O primeiro livro que eu detestei, nossa, vai ser difícil, porque apesar de não gostar de alguns pontos desse livro, a história é interessante, mas eu não gostei de algumas coisas, então ele vai ganhar essa posição, que é O Estranho Caso do Cachorro Morto. Essa não é a capa oficial dele, eu customizei ele por conta que a capa dele estava bem deteriorada, né? Então eu acabei customizando ele após a leitura. Não é meu favorito, mas também tem esses detalhezinhos que não fizeram ser tão bom. Meu primeiro calhamaço? Nossa, essa pergunta é bem específica, porque eu não costumo ler livros muito grandes. Mas, minha primeira leitura de um calhamaço foi Amor e Desejos. Gente, esse livro é incrível. É um dark romance. Conta a história de Cristina e Robson. Um casal assim difícil, mas que no final tem muitas reviravoltas. Eu demorei acho que um mês e meio, 2 meses, por aí, se não me falha a memória. Tem 722 páginas. Eu demorei porque eu estava lendo outros livros intercalado com ele, né? Então por isso que eu demorei um pouquinho. Mas nossa, valeu super a pena, é uma leitura maravilhosa. Primeiro livro fora da minha zona de conforto, eu vou de Vidas Secas. Eu li esse livro aqui a pulso. Foi difícil, não vou mentir não. É uma leitura assim bem complicada por conta da forma que foi escrito, né, da linguagem dele, mas valeu super a pena. É uma leitura que, conforme eu ia entrando na história do livro, nossa, eu ficava um pouco perturbado. Foi uma coisa muito intensa, ele mexe muito com você, mas gostei bastante. Primeira série fora Harry Potter? Eita, essa é intensa, porque na época da escola a gente lia de tudo, né, mas assim, o que eu me interessei bastante e gostei foi Abarat. Eu ainda não terminei, tô recomeçando a ler ele, porque eu li ele na época da escola, e agora eu tô relendo ele. Só que eu vou descobrir que são 3 livros, e apenas o primeiro tá em português, os outros 2 tá em inglês. Vou ter que dar meus pulos. Mas é uma história bem legal, é fantasia. É estilo Alice no País das Maravilhas, só que bem dark. O primeiro livro que eu pensei que jamais gostaria, por ser de um gênero diferente e eu acabei amando, eu acredito que A Bailarina Fantasma. Esse livro também vem lá da minha adolescência, eu li ele na época da escola. Se não me engano, eu parei nessa metade aqui, por aqui assim, alguma coisa assim. Aí eu procurei muito, porque eu queria muito essa edição. Cara, essa edição é muito linda. Olha que livro incrível.
Ele é todo ilustrado. É bem curtinho. Tem ele é bem curtinho. 180 páginas por aí. E eu, assim, me surpreendi porque ele tem a narrativa, assim, através de flashbacks, cartas, né? Os personagens começam a contar o passado através de cartas. E eu fiquei tipo, legal. É uma história bem pesada, mas o final, assim, me surpreendeu. Não esperava que ia ser um final tão divertido e leve, né? Vamos dizer assim. Porque a maioria, o final é triste. Nossa, eu acho bem difícil um livro que eu tenha sentido tanta vergonha pra estar nessa categoria. Mas nunca minta. Esse livro, quando eu peguei para ler ele, eu li por conta de um clube de leitura, e por fim, não teve resenha, ninguém comentou nada, por fim o grupo foi desfeito, foi horrível, mas eu li o livro. Achei interessante a premissa, é um suspense, só que depois que eu parei para analisar, eu fiquei tão bravo com essa história, porque o protagonista que está narrando a história é o narrador mentiroso que fala, e fica ali te enganando o tempo todo. Então, eu sinto assim um pouquinho de vergonha de falar que eu li essa história aqui. Sim, eu tô com um cavalinho no meu microfone. Deixa o like, se inscreva no canal, tá? E sugira temas aqui embaixo. Eu vou deixar aqui embaixo também a tracklist das perguntinhas, para caso vocês queiram responder. Assim que possível, eu respondo vocês também. Me sigam nas redes sociais, por lá tem mais vídeos variados, memes icônicos que volta e meia eu coloco. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima.